um pouco sobre testemunho de Jeová mormons. Vocês agora, hein? Até uma música na internet, viu na internet? Tá, olha só. Ó, é recado, todo domingo de manhã eu vou falar. Então, Testemunhos de Jeová começaram essas atividades em 1870, século XIX, quando o Rousseau e uns amigos decidiram fazer um grupo de estudo para debater sobre a Bíblia. Isso foi na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Aí eles decidiram publicar a Sentinela, que é a revista com mais cópias vendidas. Aí, quem recebia essa revista começava a se reunir em grupos para estudar a Bíblia. Aí, o Rousseau queria uma maior divulgação para a Sentinela. Aí, ele fundou a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião, na Pensilvânia também. Aí, mais tarde, a diretoria das Testemunhas de Jeová fizeram um corpo governante, que eram homens ungidos responsáveis pelas atividades das Testemunhas de Jeová mundiais. A expressão sociedade era só uma referência a esse corpo governante no comecinho da religião. A partir da década de 1970, passou a existir a distinção entre o corpo governante e as outras sociedades jurídicas da Sociedade da Testemunha de Jeová, em todo o mundo. Aí essas sociedades ou associações, incluindo as mais antigas delas, começaram a ser encaradas como simples instrumentos legais para as suas atividades. E hoje em dia, as Testemunhas de Jeová têm milhões de membros agrupados em células locais, designados por congregações. Falar sobre o que eles representam, né? E o que eles creem. É mais fácil falar sobre o que eles não creem do que no que eles creem. Porque o que eles não creem? Eles não creem na Bíblia. Esse museu aí, ele distorceu assim, toda a Bíblia. De uma forma tal que os seus adeptos participam. E os adeptos dele, ele não
pegar o texto que está lá em. Eu anotei aqui, está lá o texto que fugiu. Era do nada mais. Não, aqui já é o texto aqui, em Colossenses 1,15. Eu não vou ler para não perder tempo, mas se vocês quiserem. Só vem mais pra cá, até porque tá gravando. Dá um tchau pra mim. Ah, oi! Eu sabia, eu estou sendo filmada! Quem pode ler Colossenses 1,15? Quem achar primeiro Colossenses 1, versículo 15? Posso ler? Eu não quero ler, não. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Tá vendo? Não está escrito aí que é o primogênito, isso não pode ser Deus. Vocês sabiam disso? Não. Mas eu posso. Não, mas eu posso falar mais para vocês se vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu posso tocar o reunião de estudo na casa de vocês. Vocês aceitam? Ah, pode ser. Ah, então tá bom. Você pode dar o seu dedo, você vai lá então. Nossa, posso obrigada. Ela é a testemunha mais cedo. Elas aceitaram. Eu já ganhei duas para minha vida já. Porque eu não tenho nada de vida. Eu vou lá, bonito. Aí se eu pego alguém que conhece esse versículo, eu chego para essa pessoa e falo assim, bom dia, você não tem para a igreja? Às vezes eu digo que Jesus não pode ser Deus porque ele é primogênito da criação. Aí eu falo assim, não, mas posso te mostrar? Eu olhei para ele aqui na Bíblia para mostrar e ele vai dizer assim, se ele realmente conhece a Bíblia, ele vai dizer, não, realmente está dizendo aqui. Mas Jesus não está dizendo, Deus não está dizendo que ele é o primogênito, ele não pode ser Deus, que ele é o primogênito de Deus. Ele é o primogênito da criação. E nem sempre primogênito está ligado a sinal de ser Deus. Primogênito quer dizer primeiro de uma série. Ele é o unigênito de Deus, mas ele é o primeiro de uma série. Porque depois de Jesus vieram outros, vieram João, vieram Paulo, como de Márcio, se eu tiver. Então vieram outros. O texto diz que Jesus é o primeiro de toda a criação e não o primogênito. A Bíblia ensina que o primogênito nem sempre significa ser o primeiro de uma série, como vocês querem. Nisso aí eu rebato o que eles estão falando, porque eles não vão ter como argumentar porque realmente está na Bíblia, ou seja, eles como sim, mas eles deixam passar um caminho. Então a gente precisa realmente ler a Bíblia, e a forma é uma forma muito errada, quando ele chega na nossa porta e a gente fala assim, eu já conversei a palavra, pode ir embora. Errado não quero conversar. Essa é a forma que a gente tem como evangelizar ele, porque não tem como chegar assim para ele, você está chamando de Jeová, deixa eu falar uma coisa da minha igreja. Eles não vão aceitar, você está fazendo fazer o papel de Deus. O certo é quando eles for debater com você, você ter a Bíblia aqui na mente, no coração, e você debater em cima disso. Eu creio, essa é a chance que a gente tem de evangelizar os testemunhos de Jeová. Não falo que eu estou ocupado. Mas eu estava na casa do Outra coisa que me chamou muita atenção, que eles não acreditam, que eles falam que não pode, que é errado, é sobre a transfusão de sangue. Eles falam que é errado, que não pode, que é contra a Bíblia, e ele usa os versículos da Bíblia como sendo para rebater isso. Eles têm horror à transfusão de sangue, eles se recusam a salvar vidas, em outras palavras, são homicidas passivos. Eles alegam que ele procede desta maneira porque obedecem os preceitos bíblicos, mas só que em nenhum lugar da Bíblia diz que transfusão de sangue é pecado. E como que eles falam que está na Bíblia? Porque eles usam Gênesis 9, 3, 4, vocês podem anotar aí, ler em casa, que a gente não vai ler para ganhar tempo. Eles usam isso aí. Pode ler? Pode. Deixa eu ler. Vocês estão sentindo falta disso, né? Ó, Gênesis capítulo 9, versículo 3. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como eu lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não como carne ou sangue, que é vida.
pessoas mais piedosas que queiram padecer estão com este ato praticando a eutanásia e de maneira ainda muito grosseira estão cometendo um crime, embora essa espécie de crime escape à justiça dos homens, contudo Deus requererá deles o sangue dessas vítimas. Segundo a Bíblia, esse pecado se chama homicídio e a palavra de Deus diz que os tais ficarão de fora. Nós temos uma noção de como realmente elas representam um perigo para o cristianismo, né? Mas a outra parte, a última, para finalizar, que me deixou assim muito preocupada, porque eu sei que tem muitos crentes, porque muitos já têm perguntado, eu acho que se Deus realmente é Deus, ele não pode, isso não deveria acontecer nada. É sobre o inferno. Eles falam que o inferno não existe, o inferno é aqui. Ou seja, não acreditamos no inferno. Chegou, a verdade, entendeu? Inferno bom é esse, eu não queria ir para o céu, não. Se o inferno é aqui, é muito bom. O inferno tem. Milkshake, E eles usam assim, eles falam assim: Deus não é um Deus de amor? Deus tão amoroso que criou todo mundo? Como então ele pode mandar alguém para o inferno? Como ele pode nos mandar para o inferno? Eles empurram na sua cabeça e você fica com aquela dúvida. Você não acha que se Deus está falando, Jesus está falando, que ele nos ama, que ele deu a vida, você acha que ele vai mandar alguém para o inferno? Você não acha que Deus se confundiu na Bíblia e ele está sendo vergonhoso com as coisas que ele colocou? Não está na hora de você rever o que você deixou na sua Bíblia? Aí você fica assim, Deus tem razão. Mas só que se você pegar mesmo a Bíblia e você ler, você vai ver que é isso. E o que ele está falando está repetindo. Você tem que debater em cima disso. E o que me chamou a atenção, que o escritor colocou aqui, que eu achei muito bem colocado, ele falou assim: cada pessoa será responsável pelos seus atos diante de Deus. O inferno não foi destino para o homem. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus 25, 41. Anotem para vocês lerem lá. Portanto, quem for para lá não terá que culpar ninguém. Não foi Deus que o designou isso. A culpa será da própria pessoa. É claro que os buceritas e outros poderão dizer naquele dia: porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que temas o que não puseste, cegas o que não semeaste. E este o ensino dos buceritas. Eles admitem que para existir um inferno ardente, Deus teria que ser justamente isso. Porque disse ao Babilônia: o diabo costuma lançar suas falhas em Deus. No dia da condenação, os servos de Chaves trazem função. Eles, conforme vimos em suas literaturas, vão dizer coisas semelhantes. Dirão que Deus não tem amor ao condenar os homens à maldição eterna, só pela desventura de nascerem no pecado. E afirmam, eles têm um livro lá que eles afirmam isso, né? Se alguém se interessar para ler, vai ficar com os olhos bem abertos. O livro é Seja Deus Verdadeiro. E essa passagem está na página 79 do livro. Então, por isso que eu entendi, tem muito mais coisas aqui que eles falam, nossa, coisas assim que você não traz em conta. De todas as religiões que eu já pude ter conhecimento, essa foi a que mais me chocou. E eles têm uma aparência assim de suave, mas por trás de tudo aquilo ali está um mal tão aberto que a palavra de Deus diz que a gente não pode nem tirar nem acrescentar. E quem fizer isso é digno de morte. Mas ainda não é o fim, porque tem gente que conhece a verdade e sabe nós, aqui os olhos dessas pessoas. Tem muitos que estão lá, portanto, não tem um testemunho de Jeová que hoje é testemunho de Jeová porque leu a Bíblia. Ele só é permitido eles ver a literatura deles mesmo. Porque se eles forem a Bíblia ou ter acesso a algum outro livro, os olhos deles vão se abrir, eles vão entender a verdade e eles vão se. Uma desses chaves aí que inventou essa seita, que não é nenhuma igreja, seita, que eles não têm igreja, é salão do governo, ele premeditou que a terra era um paraíso caudado. E aconteceu e não aconteceu. Então, quem falou caiu por terra, as pessoas muito se revoltaram, frustraram. Ele morreu frustrado, né? Porque o que ele planejou não aconteceu e as pessoas perceberam que tudo não passava de uma simples. Então, oremos por isso. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês vão falar de mormons? Isso. Eu vou falar de coisa lá. Então, tá ok? Essas coisas que vão falar assim, mormons, depois ele não fala. E aí, você está organizando assim? O que vocês acham? O que vocês entenderam? Que a
Uma prova de que o é real, sabe? Não é
da cidade. E ele veio para a América ensinar mais coisas e abençoar. Que ele fez com os hebreus. Foi disso, tá? E. Deixa eu ver. Eles acreditam no batismo que você só vai se salvar se você for batizado. Tipo, você morre, aí você chega lá uma vez no céu e você fala, você que escolhe qual caminho você vai seguir. Tem 3 meios, que a gente vai explicar. E eles batizam até os mortos, porque eles acreditam que batizando os mortos, eles vão dar caminhos para os mortos escolherem lá qual caminho eles querem seguir. Se eles quiserem ser mortos, seguir a religião, pode ser. E já batizaram muitos de gente. Eles batizaram mais, batizaram um monte de gente. Então, essa coisa de morte e batismo é uma coisa bem confusa e interessante até. Eu achei meio legal, sabe? Por exemplo, o batismo. Eles acreditam que o batismo é tipo assim, representa a sua morte como uma pessoa tipo, sem religião e o nascer de uma nova pessoa assim nos passos de Jesus. Eles falam muito em seguir os passos de Jesus. Eles falam muito, eles falam, acho que eles falam assim mais falando assim, você tem que parecer mais com Jesus, entendeu? Tipo, pra você chegar no céu, você tem que, primeiro das suas obras. Primeiro das suas obras você pode chegar no céu. E, ok, agora a parte da morte, né? A parte da morte também é uma parte bem interessante. Tem a parte da morte. Quando uma pessoa morre, a sua alma vai perante Deus. A partir daí, se você for batizado, você tem a escolha de ir para o paraíso. Sempre o paraíso não é no último lugar. O paraíso é constituído em 3 reinos, que eu vou falar sobre eles. Mas o paraíso é um estado de felicidade eterna. Não é um lugar, é um estado de felicidade eterna. E você pode ir para o inferno. Só que você só tem escolha de ir para o céu ou para o inferno se você for batizado. Se você for para o inferno, você meio que vai receber todo o seu corpo de volta, sabe? Todo o seu corpo, seu cabelo, tudo, você vai receber de volta e vai para o inferno. Não sei por que eles recebem o corpo de volta, mas enfim. E se você se arrepender, você tem a escolha de ir para o céu, entendeu? Agora, eu vou vocês deles. Aí tem o reino terrestre, o reino celestial e o reino celestial. Nossa, eu lembrei! Enfim, o reino celestial seria tipo o melhor reino de todos, sabe? Seria aquele que se você for pra lá, você virar um Deus. Se você sempre tudo certinho, se você for batizado, se você seguiu os passos de Jesus, se você teve boas obras, porque. Agora, se você não for uma pessoa assim tão comportada assim, né? Você vai pro reino celestial, que é um reino intermediário. E se você for uma pessoa que, por exemplo, se separou, ou uma pessoa que estava no inferno, se arrependeu, você vai pro reino terrestre. Agora sobre a família. Eles acreditam muito na união. Eles falam que se você se casou aqui na terra, você tem que ir para o céu, e quando você estiver no céu, você vai encontrar a sua esposa lá, ou sua mãe. Eles acreditam no casamento eterno. Sempre o que Deus uniu aqui, Deus vai continuar unindo lá, então se você se casou aqui, você vai continuar unindo lá. E as pessoas que não são casadas, que se separaram, elas são expulsas da religião. Por que eles são expulsos da religião? Eles também podem tomar, ingerir de droga, cigarro, álcool e nem cafeína. Porque eles falam que o corpo é uma presente de Deus, uma divindade, então a gente tem que tomar com ele. Então, O corpo também nem consegue dizer na Bíblia. Eles vão aceitar, aí eles vão fazer um solinho para tentar colocar o buraco que eles fizeram. Tem uma dúvida aí, eles vão colocar o livro para cobrir aquele buraco. Cria outro livro, aí fica com outra dúvida, aí fica criando outro, só que aí faz um buraco. enfim, Nada chega ao que eles. Eu fiquei confusa. Não, sendo assim, Di, você não vai poder ser mormon. Não pode tocar pau, entendeu? você vê como é triste? Eles vão me pegar e vão dizer assim, vou te salvar. Não pode ser Deus porque ele é o Filho de Deus. Você vai dizer sim, e eles vão te perguntar: então, quem é maior, o pai ou o filho? Aí você vai dizer assim: o pai. Então, tá vendo que eu estou com a razão? Aí você vai lá e vai achar: não, o pai é maior que o filho, mas o pai delegou toda a autoridade do filho, e ele diz aqui dentro da palavra dele: ninguém
as duas religiões, mas agora o importante é como conversar com esses malucos. Eu acho que o básico, primeiro de tudo, que devemos fazer é ler a Bíblia, para qualquer religião e para qualquer coisa. Porque se eles vêm discutir sobre Gênesis, se vêm falar sobre a questão do santo, você tem que ter base suficiente para saber que aquilo não é verdade, para saber que aquilo está distorcido. E, enfim, eu acho que o legal não é você ficar rebatendo, porque, segundo o livro deles, a gente está errado de toda forma. Então, não adianta ficar tentando contradizer eles, porque facilmente eles vão se contradizer. Não, é lógico que o exemplo é assim, não devemos agir, como a gente falou, mas não vai ser tão fácil, não, eles não vão ser tão fáceis. Eles vão lá na pracinha, com o intuito lá, a gente vai evangelizar, eles não vão ceder tão fácil. Eles são treinados para isso. Então eu acho que é o seguinte, por exemplo, na igreja, não sei se é na Idade Média, mas antigamente, a igreja católica tinha uma lista chamada Index. O que era o Index? Eles limitavam os livros que as pessoas podiam ler, porque eram livros de acordo com o que a igreja católica pregava. O que a igreja católica pregava não era o que estava na Bíblia. Enfim, eu não vou estender muito, mas eles pregavam outras coisas que não necessariamente estavam na Bíblia. E é basicamente a tática que o Testamento de Jeová faz. Eles limitam a sua leitura para o livro que o Rousseau criou e que hoje em dia é mais ou menos. O Rousseau criou. Então, eu acho que é o seguinte, como não é quem falou, mas acho que eles só são testemunhos de Jeová porque eles não leem a Bíblia. E basicamente, se a pessoa pega 10 minutos para ler a Bíblia, ela vai perceber que tem um monte de contradições. Deus é onisciente, Deus é onipotente. Se ele é onipotente, por exemplo, a contradição dos mormons falaram que o copo não pode ser Deus. Peraí, de onde vem essa força que a gente vai ter se a gente for para o céu? Então, eu acho que é o seguinte, a gente tem que ler a Bíblia e basicamente orar, pedir a direção de Deus para a gente saber como falar. E assim, uma coisa que o Marcos falou que eu acho interessante é ir sempre em dupla. Não é à toa que o Testemunho de Jeová vai em dupla. Então eu acho que se você vai com alguém é para somar. Então, se você esquece alguma coisa, assim, você vai responder uma resposta, talvez tenha seu parceiro para poder saber como lidar. E assim, eu acho que é duplo interessante. E ninguém deve passar bem elas duas, né? Sempre trabalhar na Exatamente. E se você pedir para qualquer mormon, né? Se pedir para qualquer mormon, não sei se mormon, o Testamento de Jeová, se você pedir para eles lerem a Bíblia, eles vão falar não, porque eles não podem. Só que é fácil você falar, por exemplo, como eu posso dizer? Se você perceber, tanto o Testamento de Jeová quanto os mormons foram criados por pessoas que viram que tiveram uma visão, surgiu um tamanho de ouro, nossa, criou uma religião. E eu acho engraçado porque eu tenho praticamente certeza, se você for perguntar para o Testamento de Jeová como é que surgiu a religião, não vai saber. Se você for perguntar assim, como poucos evangélicos eu acho que sabem exatamente como surgiu o evangelho lá na Idade Média, então eu acho que assim, o básico para você evangelizar tanto os mormons quanto os testemunhos de Jeová é possível que eles leem a Bíblia. É óbvio que eles não vão, na hora que você está falando, já mudar de religião. Mas assim, se você pega o contato da pessoa, se você tem a prática de falar algum versículo, falar alguma coisa, que o que eles dizem não condiz com a Bíblia, eu acho que isso é o essencial para a gente conseguir fazer com que eles entendam que o que eles leem é um livro que uma pessoa qualquer criou, e não uma religião criada por Deus, e Deus inspirou os homens. Então, uma coisa que é interessante também dos mormons é o seguinte: a Ana Clara falou que eles criam livros e aí eles se contradizem, então eles criam outros livros para se contradizem, porque para arrumar essa contradição, mas eles se contradizem e vão arrumando e vai virar uma bola de neve. E eu acho que se a Bíblia, eu acho não, tenho certeza, que se a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, eu acho que Deus, se ele é onipotente, ele não vai errar. Então eu acho que a Bíblia, de modo algum, ela vai se contradizer com os livros que os mormons criaram. Então eu acho que basicamente uma repetição do que eu estou falando, mas o importante é fazer com que eles leiam a Bíblia e tentar mostrar para eles que o que eles leem é uma coisa criada, uma coisa alterada. Muito, tipo, tem um cálculo, certo? Uma a cada 20 mormons, não,
esse foi o primeiro conhecimento externo que a gente veio a ter. Você vê que quem tem dúvida aí? Alguém tem dúvida? Pergunta para fazer? Gente, vocês estão no fé, né? Eu vou perguntar então, hein? Beleza, Tom? Posso fazer a pergunta? O que são TJs? Eu já fiz agora 6 horas da manhã de sábado. Mas assim, o intuito da gente aprender sobre isso não é só mais uma reunião, mas é fundamental, galera. O que eu penso, tá? Márcio, momentos marcianos agora. Eles são fiéis àquilo que eles creem. Eles têm compromisso com aquilo que eles assumiram. Por exemplo, você não vê o testemunho de Jeová acordar no sábado ou no domingo e falar assim: estou chovendo, hoje eu não vou. O negócio sentinela, o cara vai embaixo de chuva, ele leva a sentinela, ele tem um compromisso e aquilo para ele é o mais importante do mundo, se está certo ou não. Tem coisas que a gente até tem que concordar. Tem pontos aí que eles falam que eles têm que guardar o templo de Deus, que são eles. Eles não comem coisa zoada, não bebem. A gente é isso. E a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. E a gente não se cuida. Só que assim, eu percebo que de todas as religiões que a gente vai estudando, o cristianismo é a coisa mais linda que existe. Ontem eu estava falando com algumas pessoas que o cristianismo, ele vem e traz amor. Ele não traz assim: você me xingou, então eu vou te xingar. Você me bateu, eu vou te matar. Não, o cristianismo fala assim: se alguém te bater, vira o outro lado. Se alguém te amaldiçoar, abençoa. Chama o seu inimigo para comer com você. Sabe? Aprende a perdoar. A gente vai na contramão de tudo isso. Só que o que eu percebo é que o cristão, isso é muito sério, galera. O cristão não tem compromisso com Cristo. Não tem. A gente vê isso dentro da igreja. Porque você olha assim, o Gabriel falou uma coisa que é verdade, o catolicismo. O catolicismo se perdeu lá atrás. Aí você olha assim, hoje quem está certo? Os batistas, os assembleianos, os luteranos, os wesleyanianos, os marcianos. E você não consegue chegar ao ponto de falar assim: por que você está aqui? Por que a gente está falando sobre isso? Mateus, por que a gente está falando sobre isso? Tá vendo? É assim. Mas a gente tem que entender, a gente às vezes não tem esse compromisso. Eu percebo isso, porque assim, eu lembro que, acho que a Robi estava falando comigo na sexta-feira. Eu ia para a igreja católica com meu pai, eu tinha meus 7 anos. Eu sabia tudo que o padre falava, porque meu pai falava assim: sempre presta atenção. Chegou um ponto, quando eu fui para me converter ali com meus 15 por aí, eu tinha sede da palavra, eu queria aquilo ali. Eu até estava comentando com você e com a Helena na sexta, eu queria, eu falava assim: cara, eu já conheço tudo da igreja católica, mas me falta. E é por isso que eu falei assim: olha, eu quero ir para a igreja evangélica, porque eles falam do amor de Cristo, eles falam da Bíblia. Só que hoje a Bíblia não é mais dita, a Bíblia às vezes nem é usada mais dentro da igreja evangélica, porque a igreja evangélica se tornou um clube, ela se tornou um lugar onde a gente tem os nossos amigos. Porque cá entre nós, alguém aqui está disposto a acordar domingo que vem, 7 horas da manhã, e lá na pracinha competir com os testemunhos de Jeová? Vamos bater de porta em porta e falar que Jesus te ama. Isso aqui é mais, tem prova, a segunda. Mas você não vai estudar às 7 horas da manhã. Você vai acordar às 8 para não perder, né? Mais ou menos assim. Tem uns que nem tomam banho, nem escovam o dente, não é? Tem uns que nem tomam café, já vem direto, chega tipo o Walking Dead, assim, né? E sempre. Mas assim, se a gente ama de verdade a Cristo, não é peso que eu estou falando, mas se você ama, qual é a tua prioridade? Domingo passado eu ministrei sobre isso na EBD, e o Wesley pregou o mesmo tema à noite. Eu fiquei doido, eu falei: cara,
qual é a sua prioridade. Se sua prioridade é Cristo, a gente tem que aprender. Porque como que você vai falar com os TJ? E eu fiquei pensando, falei, pô, eu tava ali atrás e falei assim, meu, a gente podia tocar o terror nos TJ. Já parou pra pensar? Tocar o terror mesmo. Então assim, eu penso, a gente tem tudo, a gente está aprendendo do bom para o melhor, a gente está aprendendo a conhecer quem são as pessoas que estão do outro lado, a gente tem Bíblia, né? Ontem mesmo eu estava pensando, a gente não aprende, por exemplo, a gente não se preocupa em estudar grego, hebraico, que é o original da Bíblia, para a gente saber de onde veio isso. Então assim, vamos abraçar essa causa, vamos abraçar esse amor, vamos tocar o terror mesmo, sabe? Vamos invadir a praça, porque se a gente mostrar, eu tenho certeza que se a gente pegar só metade dessa mesa e deixar ali na praça um cartaz escrito Jesus te ama, God's not dead, do lado dos testemunhos de Jeová, vai pro vinagre, velho, todo o projeto deles. Você acha que os caras vão querer pegar o panfleto teu ou uma sentinela daquela tiazinha? Já pararam pra pensar nisso? Isso aqui é cansado, gente. Jesus Cristo morreu, tá certo, já. Mês que vem a gente tá aí. Mas galera, próximo domingo aqui é da Poli, né, Poli? Sobre o quê? Illuminatis.